Olá, amigos e amigas do Centro Espírita Emmanuel. Bem-vindos todos ao nosso canal das redes sociais. Hoje, na nossa atividade Fonte Viva, que tem um nome inspirado na obra de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Com muita alegria que os recebemos aqui, sempre com um tema para uma reflexão, para a nossa semana, para a nossa vida. Ditado pelo Espírito Emmanuel, que empresta o seu nome à nossa sociedade espírita. Para hoje nós vamos trazer o capítulo 146 do livro Caminho, Verdade e Vida, no trato com o invisível. Para a leitura preparatória, nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro coração, no seu item 1 e 2. Para as preces, também nós faremos, ditado por diversos espíritos, Akaibar Schittel, esse livro. Para hoje, a prece do Ângelo Ismael, que é o protetor da nossa pátria amada, da nossa pátria querida, o nosso Brasil. E por fim, a terceira atividade, vamos fazer as irradiações para aqueles que necessitam um pouco mais de proteção, um pouco mais de luz, um pouco mais de energia, um pouco mais de amor em suas vidas. Bem-aventurados os que têm puro o coração, deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se. Ele lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino do céu como uma criança, dele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Com essas palavras, procuramos então todos nós nos conectarmos a Deus, o nosso Deus de bondade, de amor, infinitamente bom e justo, soberanamente justo principalmente, que nos dá tantas e tantas oportunidades de crescimento nesse planeta Terra. Vamos manter os nossos pensamentos conectados no Mestre Jesus, em toda a espiritualidade que nos acompanha nesse momento, para que nós possamos, espíritos melhorados, transformar também a nossa sociedade, que seja mais justa, através do amor, que seja mais fraterna, através do amor. A prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinho, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado,
Rebrilha mais a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar nas moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Bendita estrela, farol dos imortais, falanges, purifica-nos com os teus raios divinos. Lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Rogamos então a Deus e a Jesus, através dessas palavras do anjo Ismael, que nós tenhamos momentos agradáveis de aprendizado, que nós possamos, na nossa semana que se inicia, termos muita paz e que nós recebamos todas as bênçãos de Deus junto às nossas famílias, à nossa sociedade, ao nosso trabalho, enfim. E que assim seja. Então, amigos e amigas, no capítulo 146 do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos traz um tema muito pertinente às nossas atividades como espíritas, que queremos, através do amor, através da caridade, prestar o auxílio àquelas pessoas que necessitam, que vêm até nós, através nos centros espíritas, nas nossas orações, e que o mundo talvez não nos enxergue dessa maneira. Emmanuel cita lá em Marcos, no capítulo 3, no versículo 23, que diz assim: e chamando-os a si, disse-lhe por parábolas, palavras de Jesus, como pode Satanás expulsar Satanás? No trato com o invisível, o capítulo 146. Essa passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade, que nas tarefas do espiritismo cristão se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes e assim equilibrarem no caminho redentor. Vejam vocês. Espiritismos cristãos, as tarefas do espiritismo cristão que se esforçam para auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho do Redentor. Nós sabemos que quantos e quantos inúmeros irmãos, espíritos sofredores, que por um motivo ou outro saíram do caminho, cometeram erros, e são sofredores exatamente por isso. Ninguém aguarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam as personagens das tragédias humanas. E segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram de pronto convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo de sua perigosa situação. Todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Na atualidade, os companheiros devotados aos serviços ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz, que lhes atribuem sombrio pacto com os poderes perversos. O sectarismo religioso cognomina os sequazes de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. No entanto, as mesmas objurgatórias e recriminações descabidas foram atiradas ao Mestre Divino pelo sacerdócio organizado do seu tempo. Atendendo aos enfermos e obsidiados, entregues a destrutivas forças da sombra, recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Belzebu. Isso constitui significativa recordação que naturalmente infundirá muito conforto aos discípulos novos. Mestre Jesus
na tentativa do salvamento daquelas almas sofredoras, mesmo assim ainda foi considerado, à época, há mais de 2000 anos, ainda filho de Beelzebul, do diabo, que era uma coisa fantástica que ele fazia, e mesmo assim a humanidade ainda o qualificava, como se ele não estivesse agindo no bem, mas sim pelas forças do mal, as forças das sombras sombrias. Esse fardo nós todos espíritas ainda trazemos até os dias de hoje. Até os dias de hoje. É preciso nós termos muita coragem, muita resiliência, muita compaixão, muito amor fraterno para compreendermos que nem todos têm a percepção da espiritualidade e muito menos daquele amor que nós tentamos transmitir de uma maneira ou de outra, através de prece, através de orações, através da caridade, do auxílio material, que os nossos irmãos menos bafejados pela sorte encontram-se nesse plano também em evolução, mas são irmãos da mesma maneira que nós necessitamos também desse amparo dos céus. Tem muito preconceito ainda nas atividades dos espíritas, sobretudo no trato com os espíritos que estão desalinhados. Cristo tinha curado muitas pessoas, curava os aleijados, da possessão espiritual. Os seus inimigos o acusavam sempre de estar mancomunado com Satanás, o que não é verdade. Mas Jesus colocou aquela assertiva que complementamos, Um reino dividido contra si mesmo cairá. Uma casa cheia de luta e divisão destrói-se a si mesma. E se Satanás está lutando contra si mesmo, como pode ele realizar alguma coisa? Ele não sobreviveria nunca. Isso está em Marcos, no seu capítulo 3, nos versículos 24 a 26. Então, se nós formos tratados dessa maneira, ligados ao diabo, ou ao Satanás, ou ao Beelzebul, tantas as denominações que se usam, como nós sabemos que esses espíritos, que são espíritos malfeitores, que estão muito desviados do caminho, ainda traz muito sensação de ódio, de raiva, de revanchismo. Nós certamente seremos por eles atacados, porque para esse mundo invisível das sombras, eles não querem que a luz chegue a todos os espíritos que necessitam fazer a sua evolução. E Cristo não só curou os endemoniados, e quando fez gratuitamente. Gratuitamente. Orientando que fizéssemos todos nós do mesmo modo. Em Mateus, no capítulo 10, versículo 8, restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente havereis recebido. Hoje nós sabemos que uma infinidade de médiuns se perde no caminho porque transforma esse dom que recebeu da espiritualidade de uma maneira de ganhar dinheiro. Usa comercialmente, o que é reprovado, tanto pelas palavras de Jesus quanto pela espiritualidade. E o que acontece na maioria das vezes é perderem essa capacidade, porque tudo que nos é dado de graça, nós temos que repassar também gratuitamente, sem cobrar nada. Muitas vezes são confundidos com irmãos que fazem de sua mediunidade uma profissão. E não é o que diz isso no Espiritismo, no capítulo 16, no seu item 2. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus aos seus discípulos. Então, devemos ser tarefeiros da seara de Jesus, da seara de Deus, ajudando voluntariamente as equipes socorristas do plano espiritual no seu trabalho de orientação
aos espíritos que praticam as obsessões, impedindo que outros espíritos consigam ter a ascensão, tenham o seu aperfeiçoamento desenvolvido mais rapidamente. Sem pressa de sucessos e sem colocarmos como adversários deles, mas como irmãos em seu auxílio, como irmãos, filhos do mesmo Pai, apenas desviado da rota da evolução. Então, amigos e amigas, com essas palavras e ainda conectados, né, em Deus, no amorável Mestre Jesus, em toda a espiritualidade que hoje nos acompanha, que nos permite fazer essas considerações, vamos às nossas vibrações coletivas em prol daqueles que são os menos favorecidos pela sorte, os menos bafejados por tudo aquilo que nós estamos aqui nesse momento hoje praticando. Convidamos a todos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus em favor daqueles a quem endereçamos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Nesse momento abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e que tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Preces para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na tua força de amorosa proteção. Para os nossos lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento e das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Então, amigos e amigas, com essas palavras, vamos agradecer a Deus que nos permitiu esse momento maravilhoso, ao Mestre Jesus pelo seu legado de tanto amor por toda a humanidade, aos nossos espíritos protetores que nunca, jamais nos abandonam, aos espíritos irradiados de luz que vêm ao nosso auxílio nessa hora, transmitindo toda a sua energia de amor, amor incalculável, amor infindável, de amor fraterno. Que nós tenhamos uma semana de muita paz, que a semana seja profícua de muito aprendizado e que nós possamos, enfim, cumpri-la mansa e pacificamente. E sempre que os nossos serviços forem requisitados, que nós estejamos prontos
para prestarmos, enfim, o auxílio àquele irmão que realmente necessita, através das nossas orações, através dos nossos atos, enfim, tudo aquilo que nós pudermos realizar que esteja ao nosso alcance. Tenham todos um ótimo final de domingo e uma excelente semana. Aquele meu abraço a todos vocês, virtual, por suposto, mas com muito carinho. Muito obrigado a todos. E até o próximo domingo, 19 horas, em mais uma fonte viva de preces e irradiações do grupo Emmanuel, da Sociedade Espírita Emmanuel de Viamão. Tchau.